Se você tivesse apenas 5 minutos para escolher o seu próximo reprodutor, o que você olharia? Muita gente olha apenas o preço, outras pessoas reparam no tamanho do animal. Mas a verdade é que a escolha errada de um reprodutor impacta o seu rebanho durante anos. Afinal de contas, não é só pai de cordeiros, ele é a genética que vai expressar no seu rebanho durante muitas e muitas gerações. Se você gosta de conteúdo sobre genética ovina, melhoramento de rebanho e produção de cordeiros, não deixe de se inscrever no canal e ativar os sininhos para receber as notificações sempre que sair vídeo novo. Venho aqui para falar com vocês sobre 5 pontos que a gente considera fundamental na hora de adquirir um reprodutor. Primeiro ponto, vamos observar os aprumos, a funcionalidade do animal. Mostra aqui de pertinho, Rafael. Essa é a posição correta de uma pata traseira. Tá vendo essa angulação aqui? Para trás. Isso aqui se chama jarrete. Essa angulação aqui, ela diz pra gente que ele suporta o peso dele sobre si e ele tem a funcionalidade de fazer a monta na ovelha. Isso aqui é uma máquina, gente. Isso aqui tem uma engenharia por trás. Não é à toa. O corpo, ele foi projetado para ser um bom reprodutor. E uma das coisas que a gente tem que olhar é se ele aguenta fazer a monta. O reprodutor, ele é um multiplicador. A primeira, mas não a mais importante das coisas, é saber se ele funciona. No quesito funcionalidade, a gente avalia aprumos. Os aprumos anteriores também, ele tem que suportar o peso dele. O animal que não tem o aprumo correto, se ele conseguir se reproduzir, ele vai passar esse defeito para frente. Por isso que é bom, pessoal, a gente analisar o animal, não só por foto, né? Se possível, por vídeo, melhor ainda se for pessoalmente, né? Por quê? Às vezes ele tem um aprumo bom, mas parado. Tem que ver se ele está andando bem. Vem. Eita, bonitão. O segundo ponto que eu quero falar com vocês é sobre a musculatura desse animal. Ora, eu estou aqui conversando com vocês sobre a raça White Dorper, que a aptidão dela é carne. Veja bem, a musculosidade do animal para produzir carne, você tem que observar. Sabe por quê? Esse comprimento que o animal tem aqui, ele prediz, por exemplo, a qualidade do carré, que é um dos cortes mais nobres do cordeiro. A largura que ele tem, mostra aqui por cima, Rafael. Olha aqui o arqueamento das costelas desse carneiro. Você está vendo aqui essa distância embaixo do osso externo dele até o solo? Ela é muito semelhante à distância da largura desse barril. Costelas profundas significam rendimento de carcaça. No boi é assim e no carneiro não é diferente. Uma parte que eu gosto muito de consumir é o pernil. Olha a conformação do pernil desse macho. Você vê que ele é uma bolinha, a gente costuma falar que é o pernil bolinha. Isso que a gente deseja no animal para produzir carne. A largura do pescoço desse animal. Ah, Aline, mas você está falando isso porque o animal é seu. Olha, realmente eu tenho muito orgulho desse animal ser meu. Mas quem é criador de verdade, ele tem que ter o senso crítico. E agora eu vou falar de um terceiro ponto, que ele está em terceiro lugar, mas quiçá ele é o mais importante, que é a origem desse animal. Esse animal tem a sua origem comprovada. Mostra a orelha dele aqui, Rafael. Ele carrega os sinais do registro em uma orelha e na outra, né? O que isso significa? O que isso significa? Não é só um papel bonito lá do Ministério da Agricultura e Pecuária. Isso significa consistência genética, que trocando em outras palavras é capacidade de passar o que ele é para os descendentes dele. Falei que o terceiro ponto é a origem, né? E ali, junto dele, no quarto ponto, está o racial do animal. Por que essa obsessão pela cabeça do animal? Que macho tem que ter cabeça de macho
e fêmea tem que ter cabeça de fêmea. Você sabe por quê, pessoal? Porque estrutura óssea de cabeça não se adultera. Ela não depende da interação com o ambiente. Ela é a característica de herdabilidade mais difícil. Portanto, quando a gente percebe que o macho herdou essas rugas, eu estou falando da raça White Dorper especificamente, essas rugas, essa distância de orelha, esses chifres aqui, se ele herdou essas características que são tão difíceis, as outras ele herdou também, como vocês podem comprovar aqui. Eu falei de toda a conformação corporal de carne desse animal. Veja esse arqueamento de costelas. Você vai conseguir filmar aqui por cima, Rafael, vem aqui. Isso aqui é profundidade, gente. Isso aqui faz as costelas ser arqueadas. Esse arco dá mais carne para o animal. É do mesmo jeito é no boi. Quando isso aqui é muito plano, ele não rende no gancho. E o quinto ponto, por último, mas não menos importante, esses pontos que eu estou falando aqui, eles não são em ordem de importância, a gente só está elencando um por um. O que tem que ser bom num macho reprodutor? Sistema reprodutivo, né? Portanto, ele precisa ter testículos de tamanho compatível com a idade. Quando você for comprar o seu macho reprodutor, pergunte quanto que ele tem de CE. O técnico da Arco, quando vem fazer o registro, é uma das primeiras coisas que ele olha. Ele tem que ter os 2 testículos, não adianta ter um só. E aí eu vou ensinar para vocês uma coisa, que é a consistência ideal desse testículo. A gente aqui por vídeo, às vezes, precisa adotar essas práticas mais didáticas para conseguir transmitir esse pensamento para vocês. Você vai pegar a sua mão e vai encostar o seu polegar no seu último dedo. Toca aqui, toca bem aqui. Vai ser muito firme. Se você fizer ao contrário, pegar o seu polegar e encostar no primeiro dedo, vai ser muito mole. Pegue os 2 dedos no meio e encoste no seu polegar. Agora toque aqui. Isso é que você tem que sentir no testículo do carneiro. Ele é firme e elástico. Ele não é tão duro a ponto de ter algum tipo de distúrbio e nem é tão mole que também é passivo de investigação isso, né? Então, veja, existe uma estrutura ali na ponta, mostra aqui, Rafael, bem na ponta do testículo, bem aqui, ó, na ponta do saco escrotal. Aqui fica o epidídimo. O epidídimo é o lugar onde os espermatozoides vão se maturar. É um lugar que tem que ter uma consistência também compatível. Ele não pode estar firme, ele não pode ter caroço, né? E entre outras coisas, pessoal, se vocês gostaram desse conteúdo e querem ver mais sobre isso, não deixe de se inscrever no canal, ative o sininho que você vai ser notificado assim que a gente colocar mais conteúdos e deixe aqui nos comentários o que você usa para escolher o seu reprodutor aí para o rebanho.